Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe aqui o nosso conteúdo sobre a arte da Idade Média. Vamos lá! Idade Média. Os mitos greco-romanos, nas representações artísticas, deram lugar a histórias bíblicas produzidas por pessoas comuns. As pinturas nas catacumbas não tinham o objetivo de ser fiéis à realidade, mas de transmitir uma mensagem religiosa. Na Antiguidade e na Idade Média, ainda não existiam pinturas delimitadas pela moldura de um quadro, como costumamos ver atualmente. A técnica utilizada era o fresco, e realizado com poucas irregulares pinceladas. O afresco é aplicado diretamente na superfície rochosa ou em paredes, sobre a superfície é aplicada uma camada de reboco, à base de cal, que por sua vez é coberta por uma camada de gesso fina e lisa. E é por cima dessa última camada que o pintor executa sua obra. Ele deve trabalhar com a argamassa ainda úmida, pois com a evaporação da água, a cor adere ao gesso. Nas outras técnicas, as figuras pintadas permanecem com uma película aplicada sobre o fundo. Além disso, como a parede deve estar úmida para receber a tinta, a camada de gesso é colocada aos poucos. Então vamos lá, o afresco. O afresco, por exemplo, aqui nós estamos falando de antiguidade, de idade média, que foi onde foi originado o afresco, que é uma técnica artística. Mas eu vou dar um exemplo que vocês vão lembrar. Pode até não lembrar de algumas obras dessa época aqui, mas vocês vão lembrar, por exemplo, a Santa Ceia, que é o ano 20. A Santa Ceia era um afresco. Não tem como tirar uma obra dessa técnica, feita nessa técnica, não tem como você tirar como se fosse uma tela e colocar na parede. Não tem. Por quê? Porque a técnica de afresco ela é feita direto na parede. Como vocês viram aqui, toda a superfície é aplicada uma camada de reboco, à base de cal. Então, passa a camada de massa, o artista vem com a espátula, faz a sua obra, depois ele vem com outra camada, executando aqui com a argamassa e o pigmento. Então, vamos aqui pensar junto comigo. Essa técnica, ela precisa grudar na parede. Além de ela ter que grudar na parede, depois ele esculpir também não deixa de ser. Ele vai desenhar com a espátula, nesse reboco, e sem poder descolar da parede, ele vai utilizar com a espátula, com outra camada, com a tinta. Então é um trabalho muito demorado, é uma arte lindíssima, tá? No meu ver, é uma arte majestosa. Por quê? Porque ele fica séculos na parede. Fica séculos preso na parede. Entenderam? Vamos lá, mais um pouquinho. Dança na Idade Média. A Igreja Católica organizava cortejos compostos de personagens que representavam Adão e Eva. Nós trabalhamos sobre isso em sala, vocês lembram? E o anjo que os expulsou do paraíso. A morte, um esqueleto humano com uma foice na mão. O rei, o imperador, o papa, o cardeal, além de homens e mulheres do povo. A prática lembrava a todos que a morte é inevitável, independentemente de classe social. Ao passar o tempo, as danças macabras, ou danças da morte, tornaram-se profanas, que não têm ligação com a religião. Passaram a ser praticadas para espantar doenças que, por causa das precárias condições de higiene do período, se espalharam com rapidez, dizimando milhares de pessoas. A peste negra, em especial, obrigava a população a lidar constantemente com a morte de familiares conhecidos. Vocês tiveram uma live sobre doenças históricas. E na Idade Média aconteceu a peste negra. Em toda a Europa, em especial no período do século XI e XII, dançava freneticamente, expressando o desespero diante da dor e da morte. O fenômeno ficou conhecido como dançomania. Vamos lá? Na Itália, em especial, chama-se de tarantismo. As infestações de aranhas tarântulas eram comuns e acreditavam-se que, ao dançar, a vítima da picada transpirava o bastante até eliminar todo o veneno. E assim toda a comunidade se reunia para dançar com a pessoa que foi picada. E os passos eram ágeis e vigorosos.
e aproveitava-se para esmagar as aranhas no processo. Assim nasceu a tarantela. Tarantela nasceu, como nós acabamos de ler, através de um desespero daqueles povos, né? Para que não morresse, teria que suar. Eles acreditavam que eles ficavam pela aranha, ou se eles tivessem contraído a peste negra, eles acreditavam que se suasse muito, a febre iria baixar e eles iriam, no caso, melhorar e não vir a falecer. E muitas pessoas morreram, foram muitas pessoas que morreram naquela época. Então, com o desespero de não perder mais entes queridos, eles criaram essa dança para eliminar o veneno da aranha, porque eles já estavam passando pela peste negra, já tinha muita gente morrendo. Então eliminava-se, eles acreditavam nisso, eliminava-se o veneno da aranha dançando, né, suando. Epidemia de dança de 1518, foi o caso da zoonosia histeria coletiva, ocorreu na França. Então, parte do Sacro Império Romano Germânico, em julho de 1518, diversas pessoas dançaram sem descanso, por dias a fio, sem parar. No período de aproximadamente um mês, a maioria caiu morta, em consequência de ataques cardíacos, derrames e exaustão. Ok, pessoal? E literatura na Idade Média? Na Idade Média, a presença de cavaleiros que lutavam nas cruzadas como guerras estimuladas pela Igreja Católica contra os muçulmanos que acompanhavam a Terra Santa, alimentou muitos mitos sobre o heroísmo desses homens nobres que viviam em castelos. Surgiram os romances de cavalaria e a lenda do rei Arthur e dos cavaleiros da Tábua Redonda é uma das histórias mais famosas. Em 1605, o escritor espanhol Miguel de Cervantes, nascido em 1547, falecimento em 1616, publicou um livro em que parodiava comicamente as histórias de cavalaria. Em Dom Quixote, acompanhamos a história de Alonso Quixano, um senhor que acreditava em tudo que lê nos romances de cavalaria. Acreditando que em um cavaleiro, ele assume o nome de Dom Quixote. Ok? Dom Quixote sai pelo mundo fazendo atrapalhadas com seu escudeiro Sancho Panza. Em sua ingenuidade, Quixote enxerga a realidade com outros olhos e é capaz de lutar contra moinhos de vento, pensando que são soldados gigantes. Sons celestiais, canto gregoriano. Período de intenso desenvolvimento cultural, surgiram os nomes das notas musicais. O monge italiano de Budarezo, 990 a 1050, no século XI, tomou as primeiras sílabas de um hino religioso. Notas musicais. As notas musicais tocadas ou cantadas dão origem a melodias e harmonias, né? Uma melodia é um encantamento de notas que formam um conjunto sonoro com um sentido facilmente reconhecível. Por exemplo, quando assobiamos, para nos lembrar de uma canção. Instrumentos musicais da Idade Média. O órgão é um instrumento de tamanho grande, composto de tubo cheio de ar. As suas notas são associadas por meio de teclados manuais, mas tocados com os pés, e puxadores de registros, que produzem variações na sonoridade. Aqui tem exemplos de órgão. E vocês vão conseguir ouvir todo ano em dezembro, a missa do galo, eles tocam órgão no canto gregoriano. Exemplo de igreja medieval estilo gótico. Arquitetura medieval. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, é um grande exemplo de arquitetura gótica. De acordo com a crença católica, elas deveriam ser muito altas, tanto para estar mais próximas do seu Deus, como também para mostrar a pequenez dos seres humanos diante ao divino. A Catedral de Notre-Dame é um cenário de romance conhecido como Corcunda de Notre-Dame, do escritor francês Victor Hugo. Ele pertence a um movimento literário conhecido como romantismo. O livro foi publicado em 1831, assim como o Balé de Sèvres, que narra uma história de romance em 1482. Vitrais. Os vitrais são recursos utilizados para decorar o interior das igrejas.
especialmente as góticas. Eram pedaços de vidro coloridos, dispostos na janela, produzindo efeitos de luz especiais ao filtrar a passagem de luz. Iluminuras e cordel. Aqui tem exemplos de estilogramas metáfora. Iluminuras. Nome dado à técnica surgida na Idade Média de decorar textos religiosos, usando letras, desenhos e pinturas especiais. Inicialmente, os trabalhos eram feitos à mão por monges em mosteiros com enormes bibliotecas. Ok? Iluminogravuras. É a mistura dos dois que se utilizava muito na literatura do Nordeste, com cordel. Ariano Vilaça Suna, foi um dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor brasileiro, idealizador do movimento memorial e autor das obras Alto de Compadecida, O Romance da Pedra, do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Foi um preeminente defensor da cultura do Nordeste do Brasil. Movimento memorial foi uma iniciativa artística cujo objetivo seria criar uma arte erudita, a partir de elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Um dos fundadores e diretores foi o escritor Ariano Suassuna. Tal movimento procura orientar todas as formas de expressões artísticas, na música, na dança, na literatura, nas artes plásticas, no teatro, no cinema e na arquitetura, entre outras expressões artísticas também. Só um minutinho. Eu tinha separado aqui mais uma imagem dos cordéis de Suassuna, mas não tem problema, eu anexo para vocês mais outras imagens sobre cordel. E por hoje é isso, pessoal. Cuidem-se, tá bom? Estou com saudade. Beijo!